Instrução Normativa TCE/Maranhão número 52, de 25 de outubro de 2017. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais. Considerando o disposto no inciso I do artigo 172 da Constituição do Estado do Maranhão, que estabelece a competência para o Tribunal de Contas do Estado apreciar as contas prestadas anualmente pelo prefeito municipal, mediante parecer prévio. Considerando o disposto no inciso 2º do artigo 172 da Constituição do Estado do Maranhão, que estabelece a competência para o Tribunal de Contas do Estado julgar as contas de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais os municípios respondam, ou que, em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária. Considerando o disposto no inciso 3º do artigo 172 da Constituição do Estado do Maranhão, que estabelece a competência para o Tribunal de Contas do Estado julgar as contas prestadas anualmente pelo presidente das câmaras municipais. Considerando o disposto no inciso I do artigo 1º da Lei Estadual nº 8.258, de 6 de junho de 2005, que estabelece a competência para o Tribunal de Contas do Estado apreciar as contas prestadas anualmente pelo prefeito municipal. Considerando o disposto no inciso 2º do artigo 1º da Lei Estadual nº 8.258, de 6 de junho de 2005, que estabelece a competência para o Tribunal de Contas do Estado julgar as contas de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais o Estado ou os municípios respondam, ou que, em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária, bem como daqueles que derem causa à perda, a extravio ou a outra irregularidade, de que resulte dano ao erário. Considerando o disposto no inciso 3º do artigo 1º da Lei Estadual nº 8.258, de 6 de junho de 2005, que estabelece a competência para o Tribunal de Contas do Estado julgar as contas prestadas anualmente pelo presidente das câmaras municipais. Considerando o disposto no artigo 3º da Lei Estadual nº 8.258, de 6 de junho de 2005, que confere ao Tribunal de Contas do Estado, no âmbito de sua jurisdição, o poder regulamentar para expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições, e sobre prazo, forma e conteúdo dos processos, que lhe devam ser submetidos, obrigando o seu cumprimento, sob pena de responsabilidade. Considerando o disposto no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Estadual nº 8.258, de 6 de junho de 2005, que possibilita a apresentação das contas de governo em meio eletrônico, e a disponibilização em ambiente de rede. Considerando o disposto no artigo 12 da Lei Estadual nº 8.258, de 6 de junho de 2005, que possibilita o recebimento das prestações de contas de gestão em meio eletrônico, e a disponibilização em ambiente de rede. Considerando o disposto no artigo 48 da Lei Complementar nº M01, de 4 de maio de 2000, que assegura ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, à prestação de contas, e ao respectivo parecer prévio, deferidos como instrumentos de transparência na gestão fiscal. Considerando o disposto no caput, e no parágrafo 2º do artigo 8º da Lei nº M2527, de 18 de novembro de 2011, que reforça o dever dos órgãos e entidades públicas promoverem a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores. Considerando o disposto no artigo 249 da Lei nº M0.406, de 10 de janeiro de 2002, que estabelece a presunção de veracidade, em relação aos signatários, das declarações constantes de documentos assinados. Considerando que as inovações tecnológicas possibilitam a apresentação, autuação, processamento,
tramitação, geração e armazenamento de documentos em meio eletrônico de forma íntegra, autêntica e, se necessária, confidencial, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, de forma a conferir maior acesso, segurança jurídica e celeridade processual, em consonância com o disposto no inciso SVI do artigo 5º da Constituição Federal. Considerando as disposições da Lei nº M. 2682, de 9 de julho de 2012, que estabelece procedimentos técnicos a serem observados para a digitalização, o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente, e a reprodução de documentos públicos e privados. Considerando o desenvolvimento de práticas autossustentáveis adotadas pelos diversos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, bem como a necessidade permanente de o Tribunal de Contas do Estado rever e ajustar a sua rotina administrativa e de controle externo às práticas da Política Nacional de Proteção ao Meio Ambiente, estabelecidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, resolve. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 1º. A prestação de contas do prefeito municipal, a tomada e a prestação de contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta do município, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, e a prestação de contas do presidente da Câmara Municipal, do exercício de 2017 e seguintes, obedecem o disposto nesta instrução normativa. Parágrafo único. O controle externo concomitante, exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, TCE/Maranhão, no decorrer da execução contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração direta e indireta do município, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, reunirá elementos de fiscalização, de composição e de avaliação de resultados das tomadas e prestações de contas, de que trata o caput deste artigo. Seção 1ª. Do prazo. Artigo 2º. As contas referentes ao exercício de 2017 e seguintes, devem ser apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, TCE/Maranhão, sob a forma de tomada ou prestação de contas, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa municipal. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no artigo 219 da Lei nº M. 3.105, de 16 de março de 2015, a contagem do prazo constitucional referido no caput. Seção 2ª. Da forma. Artigo 3º. As contas referentes ao exercício de 2017 e seguintes devem ser: inciso 1º. Apresentadas ao TCE/Maranhão, mediante carga remota de peças e documentos eletrônicos ao Sistema Eletrônico de Prestação de Contas Anual, IPCA, pelo: alínea A. Prefeito Municipal. Alínea B. Presidente ou autoridade de nível hierárquico equivalente de autarquia, ou de fundação instituída e mantida pelo Poder Público Municipal, inclusive de consórcio público intermunicipal, e de empresa estatal dependente empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária. Alínea C. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Inciso 2º. Disponibilizadas à Câmara de Vereadores, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, e inciso 3º. Divulgadas no órgão técnico responsável pela elaboração, e no sítio oficial do município na rede mundial de computadores, internet, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Parágrafo 1º. O acesso ao IPCA será confiado aos responsáveis e procuradores cadastrados no Sistema de Informações Gerenciais e de Responsáveis, SIGER, de acordo com o disposto na Instrução Normativa TCE/Maranhão número TRE-S5, de 19 de novembro de 2014, e alterações.
Parágrafo 2º. O recibo de protocolo será emitido pelo IPCA, quando da apresentação das contas, e constitui prova de adimplemento do dever constitucional de prestar contas. Parágrafo 3º. Na hipótese de interrupção, ou de suspensão do mandato eletivo, as contas referentes a período anterior a 31 de dezembro, devem ser apresentadas ao setor de protocolo do TCE/Maranhão, pelo prefeito municipal, ou pelo presidente da Câmara Municipal afastado, conforme o caso, mediante ofício dirigido ao presidente do tribunal e dispositivo de memória USB Flash Drive, pendrive.